Olá, amigos, que todos tenham um belo dia na paz do Senhor Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quinta-feira, 22 de setembro, a lição 13, ela tem como título O Deus Sofredor e seus seguidores. A lição de hoje ela está baseada nos livros de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22, Filipenses capítulo 1, versículo 29, 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 12 e no livro de João, capítulo 10, versículo 28. Jesus, ele jamais prometeu a todos nós que nunca nós não teríamos aflições nesse mundo. Muito pelo contrário, ele chegou até a afirmar que seus seguidores haveriam de passar por tribulações, que está lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33. No entanto, nós devemos entender que esses problemas não são a nossa derrota. É um aprendizado para todos nós, e Cristo diz que nós devemos ter bom ânimo e que nós venceremos o mundo, assim como ele venceu na forma humana. E o apóstolo Paulo nos diz que tudo que acontece conosco, essas aflições, esses medos, né? Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus. Uma experiência difícil para nós compreendermos isso hoje, né, meus amigos? Mas que depois nós seremos capazes de entender melhor essas aflições, esses sofrimentos, e até mesmo aprender dentro dos cristãos, para nós sermos mais fortes no futuro. E no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22, o que nós vemos ali, que o próprio Paulo, né, por experiência própria, né, que está lá em Atos 14, 22, ele está nos alertando que nessa caminhada com Cristo, nós teremos assim muitas lutas, né, batalhas, e nós teremos que abandonar algumas coisas, alguns costumes que nós temos, porque virá muitas tribulações para nós. E nós teremos que nos posicionar, né, contra o pecado e batalhar para nós pregarmos o Evangelho, onde nós receberemos a oposição e passaremos por sofrimentos e perseguições, né? Porque essas pessoas que estão para o lado do mal, elas não gostarão de que nós estamos tentando tirar pessoas do convívio dela. E para isso, né, nós teremos que batalhar intensamente, né, para que nós possamos ganhar o reino dos céus, e nós seremos vitoriosos. E isto é Jesus que está falando. E no livro de João, no capítulo 10, versículo 28, Jesus diz que ele é o bom pastor e que ele dá vida por nós, que somos suas ovelhas, e seja qual seja o sofrimento que nós venhamos a passar, ele nos dará a vida eterna. Um lugar que não haverá mais dor, mas para isto nós temos que ser persistentes e manter a fé para que nós possamos alcançar o reino dos céus. E de todos esses desafios do cristão nos tempos modernos, o mais difícil de explicar é justamente este, né, o problema do sofrimento. Principalmente aqueles que não fazem um culto racional diário, um comprometimento com Deus, uma comunhão com Deus todas as manhãs, e não estudam, né, as Sagradas Escrituras para saber detalhes, né, de como outras pessoas sofreram e venceram. E um deles foi o caso de Jó, né, que é um bom exemplo para todos nós de como ele venceu todas essas aflições. Temos também José, o José do Egito, que ele foi discriminado
ele foi maltratado, né? E acabou vencendo. E muitos outros exemplos que nós podemos ver nas Sagradas Escrituras. As respostas, né, sobre o mal, né, por que existe o mal e o sofrimento, nós temos que analisar que o surgimento do mal, ele se deu lá do Jardim do Éden, logo após, né, a criação do homem. Contudo, essa história já havia começado muito antes, né, quando houve uma rebelião no céu e Lúcifer, por orgulho, ele queria ganhar o mais alto ponto dos céus. E com ele acabou levando um terço dos anjos. E ali começou o pecado, onde eles foram expulsos para a terra e acabaram. O próprio Lúcifer, né, acabou enganando a Eva, e nós estamos nessas aflições nos dias de hoje. E você pergunta, mas por que Deus não acabou com o mal? Bom, Deus, pelo seu imenso amor e misericórdia, e sempre deu um livre-arbítrio, né, para todas as pessoas, para todos os seres criados, né? E a maioria dos males que às vezes acontecem na nossa vida são consequências, são escolhas que nós fazemos e que nós temos que assumir essas consequências. O Criador, ele não prometeu de livrar a humanidade dos sofrimentos, se o próprio Cristo disse que neste mundo nós teríamos aflições. E falo isso porque nós estamos assim no meio de um grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E Satanás, ele está como um leão que ruge, né, para devorar os filhos de Deus, mas isso só acontecerá se nós dermos brecha para isso acontecer, que nós ficarmos longe do caminho do Senhor. O que nós temos que entender que Cristo, o nosso Salvador, ele sofreu muito mais que qualquer um ser humano que talvez tenha passado aqui nesse mundo. E isso foi um sofrimento de cruz, né? Porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas aflições, nossas dores, os nossos pecados, ele levou sobre si, que está lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 4. E nós, como seus seguidores hoje, também passaremos por tribulações com uma forma assim de purificação para todos nós. E sofreremos perseguições. E o próprio livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, fala sobre isso. E na medida que nós vamos assim sofrendo e superando as adversidades, devemos lembrar dos resultados dos sofrimentos que Cristo obteve, que venceu este mundo. E obteve o mais importante, que foi a vitória sobre o mal, para nos livrar da morte e do pecado. E o mais importante para todos nós foi a promessa, né, e o recado de Cristo, que nós devemos ser suas ovelhas, onde nós receberemos a vida eterna e que nós jamais pereceremos, que está lá em João capítulo 10, versículo 28, onde nós estaremos à sua direita, quando ele, Jesus, regressar a este mundo novamente, e que com a sua bela voz nós ouviremos. Olha o que diz lá em Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que promessa linda de Jesus. Está tudo preparado no céu para receber a mim e a você, meu amigo, minha amiga, se você aceitar a Jesus como Salvador. Sejam quais forem as aflições, sofrimentos, né, que nós possamos ter neste mundo,
A promessa do nosso Salvador Jesus é que nós estaremos na vida eterna. E com Ele, graças ao seu sofrimento na cruz do Calvário, que Ele pagou todos os nossos pecados e suportou esse castigo sem dever. Por isso, ao você, meu amigo, minha amiga, ao ouvir a voz do Espírito Santo em seu coração, que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Ele quer te dar essa paz que você não tem. No meio das aflições que você está tendo, você vai ter paz. Você vai ter equilíbrio na sua mente. Você vai ter mais esperança. E Jesus quer dar esse presente para mim, para você, para todos nós. Esse presente que chama-se salvação. E com isso Ele quer nos levar para as mansões celestiais. E sabe por que Ele quer fazer isto, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.